Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo dos dados recentes de duas gigantes do setor de seguros, né? BB Seguridade, a BBSE3, e Caixa Seguridade, CXSE3. Isso aí. E esses números mensais são importantes, dão uma prévia do que esperar para os resultados do segundo trimestre, que só saem lá em agosto. Exato. A ideia é entender como elas estão performando, as tendências e o que isso pode indicar sobre dividendos, com base no que as empresas e o mercado estão mostrando. É fundamental acompanhar. Ajuda a gente a não ser pego de surpresa e a entender a trajetória delas antes do balanço completo. Bom, vamos começar então pela Caixa Seguridade, a CXSE3. Ela tem aquela divisão, né? Seguros com forte presença no habitacional, previdência, capitalização e a corretora própria. Como é que foram os números de abril para ela? Olha, teve destaques bem positivos, sim, principalmente em previdência. A captação líquida acumulada no ano, sabe, o que entrou menos o que saiu, subiu 28% comparando com o mesmo período de 2024. 28%. Bastante coisa. Sim, e as reservas, que é o bolo total que gera receita de gestão, chegaram a 180 bilhões de reais. Isso é um crescimento de 13% contra abril do ano passado, bem acima do mercado. Entendi. E a capitalização, você mencionou? A capitalização também mostrou um crescimento interessante na arrecadação, foi outro ponto positivo ali nos dados de abril. Legal. E a eficiência? Sempre se fala que a Caixa Seguridade é muito rentável. Isso continua? Continua sendo um ponto fortíssimo. A sinistralidade, que mede quanto se gasta com sinistro em relação ao que se ganha de prêmio, ficou em 24,6%. Exatamente. Isso quer dizer que a rentabilidade dos produtos dela é, assim, significativamente maior. Ok, mas eu vi que nem tudo foi crescimento. Teve um ponto de atenção nos prêmios de seguros, não teve? Pois é, aí que está o contraponto. Os prêmios emitidos na área de seguros, que é o faturamento bruto com as apólices, tiveram uma queda de 7,5% em abril. Enquanto o mercado cresceu mais de 8%, né? E no acumulado do ano, de janeiro a abril, a queda da Caixa é de 3,6% contra uma alta de 7,3% do mercado. E o que puxou essa queda? Foi principalmente o seguro prestamista. Então, nesse indicador específico de crescimento de prêmios, ela ficou abaixo do mercado recentemente. Interessante essa dicotomia, muito rentável, mas crescendo menos que o mercado em prêmios agora. E como fica o lucro e os dividendos com isso? Bom, a empresa continua uma máquina de gerar lucro, né? Lucro trimestral ali na casa de R$ 1 bilhão. E o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, é altíssimo, 65%. 65%? É o que ajuda a justificar múltiplos como preço sobre valor patrimonial acima de 1, entende? E com esse lucro forte e um payout, que é a fatia do lucro distribuída, de 90%, os dividendos mais que dobraram de 2020 para cá. E agora são trimestrais, né? Exato, agora pagam a cada trimestre. E já tem data para o próximo pagamento? Sim. A data com, que é o último dia para ter direito ao dividendo, é 1º de agosto. O pagamento cai na conta no dia 15 de agosto e o valor é de 31 centavos por ação. 31 centavos. E qual seria o yield disso, mais ou menos? Olha, se a gente pegar a cotação recente, ali por 14,29 e uma projeção de 1,30 de dividendo no ano todo, o yield anualizado estimado fica em torno de 9,2%. 9,2%. É um yield interessante. Sim, e é bom lembrar que tem um histórico de crescimento de lucro acima de 10% ao ano. Isso tem que entrar na conta quando se compara só com a taxa da renda fixa, né? Com certeza. Bom, vamos então para outra ponta. BB Seguridade, BBSE3. O perfil dela é um pouco diferente, né? Mais ligado ao agro e ainda maior em previdência. Como é que foram os dados dela em abril? Os dados da BB Seguridade mostraram um ritmo, assim, mais devagar. Os prêmios emitidos subiram só 1,5% em abril, bem pouquinho comparado com os quase 11% do mercado sem ela. Só 1,5%? Nossa. E no acumulado do ano, de janeiro a abril, aí teve queda mesmo. 4,2% nos prêmios da BBSE3, enquanto o mercado subiu mais de 12%. Queda contra alta forte do mercado, o que afetou mais. Também teve impacto do prestamista e um crescimento mais baixo no segmento rural, que é super importante para a BB Seguridade. Já entendi. E a Previdência, ela é líder absoluta nesse mercado, né? É líder com reservas gigantescas, 442 bilhões.
Mas essas reservas cresceram 8,7% em relação a abril de 2024. E o mercado de previdência como um todo? O mercado cresceu mais, 14,3%. Então, o crescimento da BB Seguridade ficou abaixo do mercado. Talvez até abaixo do que se poderia esperar, com juros ainda altos beneficiando as carteiras de renda fixa, né? Faz sentido. E a contribuição média diária para a Previdência também está num ritmo um pouco abaixo do que a gente viu em 2023 e 2024. Essa desaceleração toda pode ter a ver com a queda recente da ação, chegou a cair uns 17% do pico lá de R$ 42, né? É bem provável que seja um dos fatores, sim. O mercado pode estar reajustando as expectativas de crescimento. Certo. Mas olha, é importante ter cautela. A BB Seguridade tem um histórico de muita resiliência. Passou por crises tipo 2015 e 2016, a pandemia em 2020 e 2021 e conseguiu manter lucros e dividendos. Então é bom não reagir exageradamente a dados de 1 ou 2 meses. Verdade, o histórico pesa. Mas e os dividendos da BBCE3, como ficam as projeções? Continuam atrativos? Pelas estimativas de mercado, sim, continuam. Se a gente pegar a cotação atual, por volta de R$ 35,54, e projetar um dividendo total de R$ 3,63 por ação para os próximos 2 pagamentos, que seriam em agosto de 2025 e fevereiro de 2026, Certo. o yield estimado fica na casa dos 10,2%. Acima de 10%. É um yield bem interessante também. Bem interessante. E, segundo informações que circulam no mercado, a proposta do dividendo que vai ser pago agora em agosto deve ser divulgada já no finalzinho de junho. Bom saber. Então, para a gente fazer um resumo, as duas empresas acenderam um sinal amarelo no crescimento de prêmios recente, ficando abaixo do mercado. Isso. A Caixa Seguridade parece compensar com aquela rentabilidade muito forte e um bom crescimento nas reservas de previdência. Já a BB Seguridade, mesmo líder em previdência, está vendo esse motor crescer mais devagar que o mercado. Exatamente. Mas ambas, pelas estimativas, ainda oferecem yield de dividendos bem atrativos. Perfeito. O ponto de atenção agora é justamente esse. Será que essa fraqueza nos prêmios é algo passageiro ou indica uma mudança mais duradoura? E como isso pode afetar os lucros lá na frente, apesar da força que elas têm e desses yields projetados hoje? É sempre essa balança, né? Dividendo atual versus perspectiva de crescimento. Fica até uma pergunta para o pessoal que acompanha a gente. Como vocês analisam essa dinâmica? Pesa mais o dividendo de hoje ou aposta no crescimento futuro na hora de investir em empresas assim? Deixem aí um comentário sobre isso. Ou se ficou alguma dúvida sobre os dados que a gente falou, pode perguntar também. E talvez uma reflexão final, num cenário onde o crescimento talvez não seja tão forte como foi nos últimos anos, até onde o dividendo atual compensa o risco dessa desaceleração para essas gigantes de seguros. É algo para se pensar. Boa reflexão. É isso. E lembrar sempre que olhar um indicador isolado pode levar a conclusões apressadas. É importante ver o cenário todo, a estratégia da empresa. Com certeza. Não esqueça de curtir e se inscrever para acompanhar mais conteúdos como esse. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!